E aí, tudo bom? Hoje vamos falar aqui sobre o jogo de ontem, né? Dia 14 de maio, né? De 2026. Vitória 2, Flamengo 0, tá? Primeira coisa que eu queria falar aqui é que lá na Fute em Foco, como eu já comentei no vídeo que eu fiz sobre Bahia e Remo, eu faço as colunas do Vitória, né? Fute em Foco é uma página no Instagram, eu faço as colunas sobre o Vitória lá. E quando eu comentei que contra as probabilidades e contra a arbitragem, o Vitória saiu vivo do Maracanã. E foi contra a arbitragem, porque o Vitória realmente sofreu injustiças, e contra a probabilidade, porque era realmente o time mais fraco. E 2-1 era um placar que trazer para o Barradão era sim possível de se reverter, ok? E os comentários foram horríveis, teve gente falando que absurdo, que não sei o que lá, me xingando, falando da minha aparência, falando do meu nome, enfim, é aquela coisa, né? Mas, como o trabalho aqui é sério, o tempo contou a verdadeira história, né? Estamos aqui para falar. Então, como vocês estão vendo no título, Vitória é para quem acredita, tá? Eu acho legal colocar em perspectiva o seguinte: o Flamengo tava sem Plata, tava sem Arrascaeta, tava sem o Saul, né? Mas tem um tempo já. Enfim, tava sem algumas peças importantes, né? Pedro começou o jogo no banco. Já já a gente comenta mais sobre Pedro. Enfim, um time forte, né? De novo, com desfalques importantes, mas o time ainda é o Flamengo, né? É basicamente isso. Contra o Vitória, que demorou de se encontrar, o time sim, tá encaixado, isso é verdade. E se jogasse como jogou lá no Maracanã, teria chances. Dito isso, né? Feito esse panorama, eu percebi que nos 15 minutos iniciais o Vitória jogou bem. O Vitória começou o jogo muito bem. Um Flamengo que tava meio na moleza, meio enrolando. E o Vitória foi pra cima, como precisava fazer. E num desses lances, né, aos 6, 7 minutos, Eric simplesmente cortou pra dentro e já fez a assinatura dele, que é aquela chapa no ângulo absurda, né? Um golaço, golaço. E foi muito importante esse gol aos 6, 7 minutos do primeiro tempo, porque eu tive a sensação que mudou não só o jogo, né? Claro, mas mudou também o psicológico do Vitória no sentido de caramba, a gente tem mais chance do que parecia. Quer dizer, é mais possível do que a gente acreditava ser. Porque teve todo o movimento, o Barradão lotou 30 mil pessoas, né? Oficialmente, claro. A torcida tava fazendo um show, como sempre, né? Eu já fiz um vlog aqui no Barradão. Mas eu acho que esse gol, ele tornou tudo, tipo, mais palpável. Ok, vamos. E aí mudou completamente. Depois do gol, o Flamengo, eu acho que ficou. Eu não queria usar a palavra indeciso, mas ficou mais intenso, isso é verdade, saiu mais. Mas talvez não com aquele senso todo de urgência de quem precisa fazer ou reverter um placar, né? Quer dizer, começou a jogar pra. Uma hora vai, uma hora o Vitória cede, né? E o time, eu não queria dizer que cedeu, mas digamos que os parafusos foram afrouxando ali, né? Conforme a gente foi chegando ali 30, 35 minutos do segundo tempo. Eu não diria que o problema foi físico, o Vitória ainda não tinha cansado ainda. Mas eu diria que começou a ficar mais disperso. Quer dizer, o Flamengo começou a se encontrar no jogo, a querer sair mais, a querer buscar o resultado no tempo normal. E o Vitória começou a ter um pouco de dificuldade em segurar a bola, em conseguir sair, mas estava se defendendo bem. E aí, quando a gente volta para o segundo tempo, o Vitória, inicialmente assim, começou a se fechar, soube se fechar muito bem. Começou a ter jogadas mais incisivas de contra-ataque, né? Em bolas longas, porém pensadas, sabe? Passes trocados, René sempre apostos para sempre engatilhado para poder disparar, tanto que teve uma chance muito boa que ele soube fazer, só que Rossi foi muito bem, defendeu. Tentava caprichar, tentava aprumar, tanto que numa dessas gerou escanteio. Os 17 do segundo tempo, mais ou menos, tivemos o segundo gol, que foi uma sobra de um escanteio, sobrou no pé de Eric, de novo, ele cruzou, Luan Cândido fez ali uma puxeta, e Rossi falhou, mas não foi um frangaço, como muitos pintaram,
E a zaga também não cortou, segundo gol do Vitória. Nesse momento que o Vitória fechou total, Zé Vitor, que até então ele estava jogando muito bem como volante. Depois que o Flamengo começou a tentar muita bola aérea, Léo Pereira começou a chegar com muito perigo, né? Um zagueiro começou a chegar com muito perigo. Que o Flamengo ativou o senso de urgência, mas tivemos chances claras, né? O Léo Pereira chegou e aí o Jair Ventura, que apesar dele ter iniciado a partida com 4-2-3-1, né, mais ou menos ali, quando defendia de um 5-4-1. E depois do segundo gol, principalmente, ele jogou Zé Vitor pra linha defensiva, que já já eu falo individualmente, mas Zé Vitor cortou muitas bolas, a altura dele foi fundamental e a habilidade, obviamente, né? Do final foi realmente um bombardeio do Flamengo, muitas chegadas, porém imprecisas, e uma zaga do Vitória que, claro que tem sustos, né? A bola chegando ali, mas muito segura. Tanto que, segundo o SofaScore, aqui tá 74% de posse de bola do Flamengo e 26% do Vitória. Mas eu vi em alguns lugares que ficou 60 e poucos, 30 e poucos. Mas enfim. O número que tá todo mundo falando, né? Que chamou muita atenção. Foram as 26 finalizações do Flamengo e contra 5 do Vitória, tá? E realmente é um número que chama atenção, mas é esperado. Um time que tem todas as armas ofensivas vai bombardear. Só que nem todo mundo tá falando sobre o seguinte número: 26 finalizações do Flamengo, 7 finalizações dessas no gol. 5 finalizações do Vitória, 4 delas no gol. O Flamengo estava impreciso? Sim, mas tem um certo mérito da zaga do Vitória também, tá? Não é só demérito do ataque do Flamengo. 36 cruzamentos, muitos cruzamentos. A gente não costuma o Flamengo jogar assim, porque apesar de tudo, mesmo sem a Arrascaeta, que para mim é o jogador que mais chama atenção nesse quesito, mas um Flamengo que mantém aquela característica de flutuar entre a última e a segunda linha do adversário, cara. É bem impressionante, é um negócio vistoso. Ontem não teve tanto, né? Mas deu para observar que isso gera muito perigo. Eu acho que a gente pode comentar aqui. Vou começar pelo time do Vitória, que é o que eu mais comento aqui. Arcanjo jogou bem, jogou no sacrifício, tá? Vale lembrar, a lesão no joelho. E foi bem, fez uma atuação sólida, tá? Salvou algumas bolas. Ele não precisou ser tão milagreiro, mas foi seguro. Ramon, apesar das limitações técnicas, né? Um físico imparável, marcou demais, correu demais. Luan Cândido fez gol, né? Zagueirão fez gol e foi muito seguro na zaga. Gostei também. Kaká foi muito seguro na zaga também. Natan Mendes não causou susto. Eu critiquei muito, né? Os 2 primeiros jogos dele. Eu ainda não tinha vídeo aqui pro canal. Mas ele evoluiu demais. Tá sendo um cara que tá evoluindo e tá passando segurança sim. Zé Vitor, preciso nem falar. Ele acabou com o jogo ali na volância. Jogou demais, driblou, saiu, protegeu com o corpo, né? Usou a altura ao seu favor. Quando foi pra zaga também usou a altura ao seu favor. Fez corte de carrinho, cortou de cabeça, jogou demais. Tanto que se a gente olhar aqui, ele teve 73% de passos corretos, 19 de 26. Teve 3 dribles e 3 dribles certos, tá? Mas na defesa, cara, uma interceptação, 8 cortes, 2 chutes defendidos, 4 recuperações de bola, de 10 duelos pelo chão, 7 ganhos, e de 11 duelos pelo alto, 9 ganhos, tá? Então eu acho que é um cara que ele mostrou, foi ali pra zaga e representou, cara. Muito bem mesmo. Baralhas. Baralhas, eu não achei que ele jogou muito bem. Assim, um pouco aquém, né? Ele tá voltando de lesão, mas um pouco aquém do Baralhas que acostumamos a ver. Mas ainda assim, entregando tudo dentro de campo, marcando muito, sim, muita raça. Eric, golaço. E ele ajudou também, né? Voltou pra marcar bastante. Marinho, que entrou no lugar dele, não foi bem, tá? Mas enquanto esteve em campo, o Eric foi muito bem também na parte defensiva. E soube, quando pôde ali, criar perigo no ataque. Martinez, motorzão a diesel ali, certo? Do meio campo. É um cara que melhorou demais o Vitória junto com o Zé Vitor. De 22 passes, 20 corretos, né? 91%. É um cara que dá uma cadência no jogo muito legal. Mateuzinho, ele não foi tão bem se a gente olhar do ponto de vista ofensivo, mas ele fez um trabalho, não diria trabalho sujo, mas assim, um trabalho na marcação muito interessante, cara. Voltou, marcou e tem que levar em conta que
é um jogo que é desfavorável pra ele porque os caras do Flamengo são muito físicos. São jogadores altos, fortes e que pra ele isso é uma desvantagem, mas ele foi bem. E tava com a camisa 150, né? 150 jogos já. E René, eu gostei bastante da partida do René. Quando o Kaiser entrou no lugar dele, deu pra sentir bastante um desnível ali. O que é que me agradou tanto, né? A pressão dele para no adversário, ele tá sempre pronto ali pro contra-ataque, tanto que o contra-ataque veio, ele foi, quase fez. E eu gostei, cara, eu gostei. Então, assim, eu elogiei todo mundo porque eu achei que foi um jogo muito coletivo. Apesar de você ter ali o Eric brilhando pra abrir o placar, o time se juntou. Você não teve um cara que, ok, você teve um time muito unido, né? Um tecido muito amarrado ali que conseguiu segurar esse tubarão que é o Flamengo, né? E do Flamengo eu acho que vale destacar o Bruno Henrique, que ele tentou muito, o Luiz Araújo, que eu achei que estava muito bem, que a não ser que tenha sido alguma coisa física, não tinha por que trocá-lo. O Jorginho, eu esperava que ele fosse mais perigoso do que ele acabou sendo, mas como sempre, distribuindo o jogo ali muito bem. O Léo Pereira foi muito perigoso com as finalizações. Agora eu quero sinalizar o Danilo e o Alexandro, que eu sigo dizendo que, na minha opinião, não são jogadores para a Copa do Mundo. O Flamengo tem outros jogadores de Copa do Mundo, mas eles dois, na minha opinião, não. Em termos individuais, a minha opinião é mais ou menos essa. Eu elogiei, eu critico bastante o time quando tem que criticar, mas eu elogio aqui individualmente. Porque, de novo, eu achei que o Vitória foi muito coletivo. O time foi muito raçudo, cada um se entregou bastante. E, claro, Jair Ventura, que armou o time muito bem. Entendeu o que tinha que fazer quando Leonardo Jardim colocou Pedro. Você tinha um time que foi atrás dos gols que precisava, certo? Mas que também soube se defender. Eu queria, talvez mais pra torcida do Flamengo, até o Pedro, cara. Jogou mal pra mim, o Pedro foi muito mal. E você notou que ele não tava bem, mas, cara, também uma certa displicência. Teve uma chance clara de gol que ele isolou. E que você viu que ele foi na bola todo molengo. Não sei se ele tava sentindo alguma coisa, se ele tava mal. Mas ele foi todo molengo e mandou chute livre. Então, tipo, isso pra mim é o tipo de coisa que o jogador ele tem que ser cobrado. Você vê que foi a falta de vontade ali, um comprometimento, entre aspas, uma displicência mesmo. Então, não sei qual conduta aí que vão ter, mas, cara, pra mim foi muito esquisito isso. Então é mais ou menos isso. Eu acho que a torcida do Vitória merecia, porque ano passado foi o Vitória. É pra quem acredita até o final. A torcida salvou o time mais uma vez do rebaixamento. E ano passado disputou 5 competições. Chegou até a final de uma, que foi o Baiano, e perdeu. Foi eliminado da Sul-Americana na fase de grupos. Perdeu a Copa do Nordeste nas quartas de final dentro de casa. Perdeu na segunda fase da Copa do Brasil para um time de terceira divisão em casa. E em 16º no Brasileirão. Então a torcida salvou aquele time do rebaixamento e merecia alegrias pela festa que faz e que sempre fez, né? Um time que conta muito. O Barradão, assim, caldeirão, né? O Vitória conta muito com o mando de campo porque a torcida realmente faz diferença. E fez mais uma vez. Dessa vez eu acho que a qualidade do time correspondeu um pouco mais. Não foi 100% a torcida, mas assim, a torcida foi absurda. Só que das outras vezes, por exemplo, ano passado, a torcida que empurrou o time salvou. Dessa vez o Vitória jogou de uma forma legal e a torcida ajudou. Sentiu-se uma correspondência dentro de campo, né? Claro que tá vindo da mídia muita coisa de demérito do Flamengo, demérito do Flamengo. Eu acho que houve sim, mas não maiores que os méritos do Vitória, sabe? É preciso reconhecer, porque é difícil pra mídia do eixo reconhecer a eliminação do atual campeão brasileiro da Libertadores por um time desacreditado e que não é de lá, né? Como o Vitória. Assim como já aconteceu isso várias outras vezes, né? Aliás, qualquer time que não seja do eixo, né? Os times lá de Belo Horizonte, enfim, isso acontece sempre. O Vitória conseguiu e a torcida comemorar mesmo, agora focar. Não perdeu a passada no Brasileirão e conseguiu levantar o título da Copa do Nordeste. E é isso. Comentem aí a opinião de vocês, sempre de maneira respeitosa. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar o tipo de conteúdo que você quer ver aqui. E
É isso, valeu, até a próxima.